Olá, meu nome é Adair Offenbach e eu sou produtor musical há 16 anos. No começo da minha carreira, como todo mundo, eu comecei gravando de tudo. Comecei gravando sertanejo, pop, gospel e, obviamente, foi nesse mercado da música pesada que eu achei o meu lugar. Em 2011, eu decidi mudar de Santa Catarina para São Paulo, que basicamente é a cidade mais relevante para a música do Brasil. Nesses 5 anos em São Paulo, eu gravei num ritmo absolutamente insano. Eu gravei mais ou menos 10 discos por ano, somado aí a mais alguns EPs e singles. Juntamente com essas bandas, eu tive assim o prazer e a alegria de ver o crescimento de um movimento de bandas que cantavam em português e o meu nome ficou completamente associado a esse movimento. E isso é uma coisa da qual eu me orgulho muito. Nesses 5 anos em São Paulo também, eu gravei 2 discos com a banda Project 46 e com esses 2 discos que a gente gravou, a banda adquiriu uma posição de destaque absoluto no cenário metal brasileiro, que fez com que várias bandas começassem a fazer a mesma coisa. Dentro desse cenário, eles tocaram em todos os festivais mais importantes do Brasil, obviamente incluindo o Rock in Rio. Desde o começo da minha carreira, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sempre imaginava se um dia eu ia ter o prazer de acompanhar uma banda que eu havia produzido tocando no Rock in Rio. Isso foi muito louco. Em 2015, eu decidi, novamente, porque eu acreditava em mim, me mudar para Los Angeles e fazer um estúdio aqui. E mesmo eu estando em Los Angeles, a banda entrou em contato comigo para que a gente gravasse o 3º disco da banda aqui no meu estúdio novo. E esse disco, diferentemente dos outros 2 discos, o grande elemento seria um disco pautado em refrões. Desde o primeiro momento eu sabia que isso seria completamente possível. Porque eu sabia que o Caio, que apesar de nos 2 discos anteriores ter feito apenas vocais guturais e berros, eu já tinha visto ele cantar algumas coisas limpas e eu sabia que ia ficar incrível. E o disco, de longe, foi o mais bem aceito até agora pelo público e a gente já está ganhando prêmios, como o da Road Crew de melhor álbum de metal nacional de 2017. E na mixagem, a grande preocupação, obviamente, era com as vozes. Era de conseguir fazer isso soar gigante. E agora que eu vou mostrar para vocês como que se deu esse processo. Bem, galera, essa aqui é a música 3, a faixa título do álbum do Project. Eu decidi mostrar essa música não só porque ela é a minha música predileta do disco, mas também porque foi nessa música que eu consegui atingir, digamos assim, consegui fazer com que os vocais soassem muito grandes, entendeu? Então vamos lá, eu vou primeiro tocar um pedaço da música para vocês, depois eu vou explicar qual que foi a lógica dos tracks, o que tá mandando para onde e tudo mais, buzz vocal e etc. Mostrar todos os plugins que eu tô usando na sessão e depois eu vou falar dos plugins mais importantes. Enquanto toca a música, vocês dão uma olhada aí na sessão, beleza? Antes de pensar em retroceder, eu caí e senti punhos altos para enobrecer. E então, acontecer. A gente aprende a cada dia matar o leão. E no fim do dia sente que foi por nível. Não se renda por ilusão. Não se renda por ilusão. Enquanto eu tocava a música, eu fui mostrando aí as coisas acontecendo em real time, pra vocês verem as automações e tudo mais. Então deixa eu explicar a sessão aí pra vocês. Eu dividi todas as vozes em 2 buzzes de vocal. Esse aqui, o canal 3 e o canal 35. Esses são os meus buzzes de voz. Esse canal 3 é o buzz apenas dos backing vocals. E esse canal 35 é o buzz das vozes principais. Deixa eu mostrar pra vocês o que acontece aqui, ó. Os 2 tracks vermelhos são os canais de voz principal. Esses 2 canais, o sinal deles está indo para onde? Eles vão os 2 para cá, para o canal 35, direto para o bus. E esses tracks todos que tem aqui, eles são efeitos em paralelo à voz. E eles também, resumindo, mandam o sinal desse track para o canal de Exciter, delay 2/4, delay 3/6 e CLA verb. Eles estão em paralelo
E todos esses aqui, eles vão pro bus de vocal principal. E tem esse canalzinho aqui de dobra, que são as dobras eventuais que acontecem junto com a voz principal ao longo da música. O que tá rolando de plugin aqui no canal principal? Tudo que tem de plugin no canal 41 tem também no 42, por isso que eu não vou mostrar o canal 42. Então o canal 41 tem esses plugins todos, e deixa eu já explicar para vocês que esses plugins que eu estou selecionando agora são os plugins que estão ligados o tempo todo ao longo da música. Os outros plugins, o GTR, o CLA-FX e o Sound Shifter, eles têm automação e eles são ligados apenas algumas vezes na música. Isso é uma marca registrada minha para que a música tenha nuance não só pelos arranjos, mas também pelo som da voz ao longo dela. Com isso a mix fica mais rica e a música fica mais interessante. Vou começar falando do GTR Stomp. Esse é um pedal geralmente usado para distorção de guitarra, mas cara, eu sou vidrado nele para usar em vocal. É legal ressaltar que o Minimal Rock Wind Distortion também é muito legal para fazer essa função. Aqui está o CLA-FX, que eu acho esse plugin muito foda, porque em segundos você consegue 1000 efeitos diferentes com ele, super agressivos. O Sound Shifter, eu uso ele para afinar a voz, entendeu? Que o Waves Tune é incrível, o melhor plugin de afinação que existe para mim, mas se o vocalista está cantando uma melodia que tem muito drive, pode ser que ele não detecte. Então eu crio uma track de automação desse parâmetro Sense do Sound Shifter e vou afinando a voz por ali. Essa dica aí valeu ouro, hein? Próximo plugin é o R-Vox, depois o De-Esser, o plugin Salvador. O sidechain dele está setado para High Pass, que é o que eu prefiro geralmente, e 6.9K é a frequência dos S's do Caio no caso. E esse Renaissance EQ aqui, eu sempre gosto de colocar um equalizador ao final do chain da voz, para que eu possa dar boosts em certas frequências sem ter a influência de um compressor que venha depois dele, entendeu? O próximo plugin é o SSL EQ, que ele está filtrando um pouco, está acrescentando médio, 3,5K e cortando um pouco do agudo. E também ele está adicionando cor. E esse é o plugin que vai em praticamente todos os canais de qualquer mix, o SSL Channel. E a equalização dele está desligada porque o SSL anterior já está equalizando. Eu poderia ter feito tudo no SSL Channel, mas na hora da inspiração isso foi o que aconteceu. Então ele está aqui apenas para a função de Expander. Como vocês podem ver aqui, ó, o gate está desligado, entendeu? Agora deixa eu voltar aqui para falar da estrela da mix, que é o R-Vox. Esse é um dos plugins principais que eu gostaria mais de falar sobre ele, porque para mim ele não é só o melhor plugin para a compressão de vozes que existe. Ele é um dos melhores plugins que existem. Se a voz já foi gravada comprimida, equalizada e o som da sala tá certo, ele é o melhor plugin que tem para você comprimir mais ainda e tudo ficar muito na cara, entendeu? E caso você tenha recebido um vocal que não foi gravado corretamente, ele também é o melhor plugin que tem para corrigir as coisas, entendeu? No caso da produção do 3, o track de vocal já foi gravado comprimido, ele já está mais quadradinho, entendeu? E ainda assim, eu estou usando o R-Vox para comprimir. Punhos altos para enobrecer! E então? Algo em média aí em torno de 18 dB. Entendeu? E eu já gravei reduzindo mais ou menos uns 12, entendeu? É muita coisa, mas cara, eu confesso que se não fosse esse plugin fazendo isso, talvez não fosse só dessa forma como eu mostrei pra vocês. Então, cara, R-Vox, melhor plugin da vida. Então deixa eu abrindo agora os canais de efeitos paralelos. No meu track de Exciter não tem um Aural Exciter, tem um Super Tap Delay, entendeu? Então deixa eu explicar aqui o que aconteceu. Dando uma checada nos presets que vem com esse plugin, tinha esse preset aqui que é o Vocal Exciter. Ele cria um efeito que é como se ele duplicasse a voz, ele coloca a voz no canal direito com um atraso, canal esquerdo com outro atraso, e isso dá uma sensação de que o vocal está dobrado. Fiz alguns ajustes e criei o meu preset Adair Delfenbach Stereo Vocals. No mundo do metal, tudo é muito sem dinâmica, o formato da guitarra é um tijolo, a bateria é com dinâmica no máximo o tempo todo, baixo a mesma coisa, então fazer a voz aparecer no meio desse monte de coisas sem dinâmica é muito difícil, entendeu? E esse plugin, cara, ele vai fazer o seu vocal aparecer muito mais, é muito mais fácil você lidar com os vocais e fazer eles ficarem na cara se você usar esse plugin inserido como Exciter. Essa é uma daquelas dicas de ouro que chega a doer no coração de dizer. É uma coisa que eu uso muito em todas as minhas mixagens e faz uma grande diferença. No canal 37 e no canal 38, eu tenho mais, que eu chamo eles de Delay 3/6 e Delay 2/4. É o Super Tap Delay fazendo a função que todo mundo espera dele, que é de delay mesmo, entendeu? Aqui é um tempo de delay e no outro track eu tenho um outro tempo de delay. Deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês
como que fica os tracks de automação dos delays. Ó, aqui é o 3/6 no final da música, e esse aqui é o track das mandadas para o delay 2/4. O outro track que está em paralelo com a minha voz principal é o CLA Verb. Nesse caso específico dessa música eu não usei reverb. Esse vocal que você ouve no disco, ele está sem reverb, entendeu? Mas eu quero falar muito desse plugin, porque como o nome do plugin, vocês podem ver que eu nomeio o track como CLA Verb. Ainda que o nome do plugin seja CLA Unplugged, eu imagino que várias pessoas, assim como eu imaginava que era um plugin especializado em mixar tracks de violão, piano, e de fato tem vários presets aqui que são para isso mesmo, né? Só que esse plugin, cara, ele é o melhor plugin de reverb que existe, entendeu? E ele ainda tem esses features aqui que são compressão, delay e tudo mais, mas eu uso ele como plugin de reverb. E é simplesmente fantástico, ainda mais com essas funções extras que ele apresenta. Vasculhe esse plugin que vale a pena. Ele é o melhor plugin de reverb que existe. Agora eu vou explicar os plugins que estão rolando aqui no buzz da voz principal. O primeiro plugin que aparece é o HIQ. Eu uso ele para dar uma equalizada geral, eu abri um pouco de médio aqui, dei mais uma cortada nos graves em 87 Hz e cortei um pouco aqui de 6.3, 8.3, enfim, ele tá aqui só para dar uma mexer nas coisas geral. Ele tá aqui para mexer em grandes regiões de frequências, não para cortar frequências específicas. O analisador que tem dentro dele também é bem útil, deixa eu mostrar aqui, ó. Sacou? E aqui tem o SSL Comp. Deixa eu colocar pra tocar aqui que é divertido demais. Punhos altos para enobrecer e então padecer. Daí, como vocês estão vendo, ele tá reduzindo mais ou menos mais uns 11 dB. Então se você fazer a soma total, fala assim, já gravou reduzindo mais ou menos uns 10 a 12 dB, você tem ali o Revox reduzindo 18 dB em média, e você tem mais o SSL Comp reduzindo mais 11, 12, 10 dB, entendeu? Cara, esse plugin, o legal dele é justamente isso, que ele é um plugin para dar glue nas coisas. Tanto ele quanto o RVox são plugins que você pode comprimir horrores, entendeu? Que tudo vai soar normal ainda, não vai começar a soar zoado pra caramba, entendeu? E esse plugin é um dos plugins de compressão basicamente mais usados por mim, é o mais usado com certeza no mundo inteiro, entendeu? Então a presença desse SSL Buzz Comp aqui no meu buzz de voz principal é para que ele faça a função de comprimir a track da voz principal junto dos efeitos que surjam ao longo da música e aquele track de Exciter que eu falei para vocês, que fica aberta a música inteira. Firmeza? E tem mais o L1, que também tem cor pra caramba, esse limiter. E aqui vocês vão ver o que tá acontecendo com ele, ó. Então, mesmo que eu já tenha essa quantidade de compressão antes do L1, ele tá aqui para fazer a voz ficar um pouco mais quadrada ainda, para poder competir com os instrumentos naquela história que eu falei, de no metal as coisas geralmente já não tem dinâmica nenhuma, entendeu? Deixa eu pular aqui então agora pro meu buzz de backing vocals, certo? Deixa eu fazer todo mundo entender. Conforme vocês viram quando eu tava tocando a música, eu fui passando ao longo dos tracks e vocês viram que tem track pra cacete gravado, né? São 54 canais no total e 27 deles são apenas de gravação, de dobras. Isso foi o que ajudou para poder ter essa sensação de grandeza nos vocais. Como vocês viram, eu usei apenas plugins da Waves. Cara, são os melhores plugins do mercado. Eu basicamente uso eles desde a minha primeira mixagem e ao longo dos anos, tendo contato com um plugin aqui, um plugin ali que é lançado, eu acabo nunca mudando eles porque são os melhores plugins. Nem nada que foi inventado bate eles. Gostaria também de falar pra galera aí sobre um assunto bem importante, que é sobre plugins piratas e cracks que tem disponível na internet aí, dos plugins da Waves, entendeu? Cara, isso é um assunto um tanto quanto desconfortável, mas importante de falar, porque isso não deve acontecer por um motivo muito simples, que isso é errado, né? E segundo, se você usa plugins craqueados e tudo mais, e se você tem uma agenda lotada, você tem uma rotina de estúdio que você tem que estar sempre produzindo muito, trabalhando todos os dias, você nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa com o seu computador, por exemplo, e você ter que reinstalar tudo e tudo mais.
ou você ter que comprar um computador novo, entendeu? E daí, se você depende de crack, essas coisas, nem sempre essas cópias vão ser compatíveis com o seu sistema. Então, se você é um profissional, primeiro você sendo profissional e você ganhando dinheiro com isso, é uma coisa mais do que justa que você tenha as versões originais, os plugins, entendeu? E segundo, que você não vai ter nenhum décimo da dor de cabeça que vai ser se você tiver os plugins originais. Eles passam por updates não apenas operacionais, mas eles também mudam o som para melhor. Isso aconteceu recentemente com o HiQ e com o L1, que tem versões novas, entendeu? Para não dizer muitos outros que já tiveram updates e melhoraram muito. Então beleza, pessoal. Espero que eu tenha ajudado cada um de vocês aí com as dicas que eu dei, mostrando para vocês como é que eu mixei esse disco do Project. E a gente se vê nas mídias sociais, me siga no Instagram, @AdairDoffenbach, e no Facebook também, me procure por lá, AdairDoffenbach, e a gente vai se falando. É isso aí, valeu!